professor Alberto Falcão, a sala é sua, fique à vontade para falar sobre psicanálise e religião. Pessoal, boa noite a todos. Eu quero dizer para vocês que é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Quero agradecer ao meu colega, o professor Normando, pelo carinho, consideração, respeito, tá bom? Ao Salomão Robson, que inicialmente me fez esse convite também. Lamento muito a sua ausência, né? Estimo a sua melhora, tá bom? A gente está aqui torcendo por você, ao lado da sua esposa. Quero agradecer também a Amanda Santiago, também pelo carinho, pela interação, esposa aí do professor Normando. E a todos vocês, né, que estão conosco nesta noite, que aceitaram também esse convite, né, dessa plataforma para estar com a gente, tá bom? O meu nome é Albert Falcão dos Santos, eu sou casado há 26 anos, eu tenho 2 filhos, um advogado chamado Kelvin Mateus Longobuco dos Santos. O meu filho mais moço é um engenheiro de produção, tem 22 anos, o meu mais velho tem 24. Todos os 2 solteiros, todos moram comigo, né? E o mais moço está casando esse ano, né? E o mais moço, que é o advogado, que é o doutor, ainda não tem previsão para sair, né, para o casamento. Mas que vivem comigo, né? E somos uma família unida, né? E trabalhamos juntos, inclusive. Eu também sou pastor evangélico, tá bom? Trabalho em 3 instituições de psicanálise, sou professor na FATEF, também sou professor no Instituto Vida Plena Brasil e também leciono psicanálise na FAIT, né, que é a mais recente, né? Fui indicado pela colega, a nossa colega, né, não sei se ela está por aí, deve estar, né, a professora Ana Carla, que faz parte do corpo docente da FATEF e também do Vida Plena Brasil, né? E, assim, eu não gosto muito de quando eu estou nesse meio psicanalítico de ser apresentado como pastor, né? Estou fazendo essa apresentação porque foi me colocada essa oportunidade para me apresentar pelo professor Normando. Então, sou pastor, teólogo, sou bacharel em teologia, tenho licenciatura na área teológica, mas desisti da teologia já faz mais ou menos uns 5 anos. Não desisti da minha convicção cristã, não. Mas hoje eu não me apresento mais como teólogo. Tanto é que no meu livro, eu fui muito criticado, né, no Psicanálise e Religião e outros trabalhos. Fui muito criticado pelos meus colegas de conversão, porque eu não me apresentei ali como teólogo. Me apresento como pastor, por conta da temática do livro, né? Mas o meu próximo livro agora, que deve estar sendo lançado agora em março, na primeira semana de março, que é Narcisismo, Compêndio Clínico, ali eu já não me apresento mais como pastor. Não que eu tenha algum problema quanto a isso, né? Mas é porque no campo da psicanálise as pessoas costumam confundir muito, né, esse título, né, em relação a um psicanalista propriamente dito, né? Então eu procuro separar bem as coisas, né, como pastor e como psicanalista também. E é isso aí, é basicamente o que eu faço, tá bom? Sou pastor ordenado há 20 anos, completei agora em outubro, no dia 5 de outubro, 20 anos de ordenado, inclusive a minha igreja, onde eu sirvo como titular, como pastor-presidente, é um movimento que saiu do movimento batista, né, que é denominado como Restauração, Igrejas em Algo de Restauração, que o professor Normando conhece, e alguns colegas aí também devem conhecer. É uma igreja bastante fundamentalista, né, bastante fechada, inclusive, né, mas que não me atrapalha em nenhum momento no meu desenvolvimento como psicanalista. A minha desistência da teologia é mais por conta de alguns pontos, né, que eu passei a olhar de um outro jeito, né, de uma outra forma. Tá bom, pessoal? Mas nada contra quem é teólogo, quem trabalha com teologia, tá bom?
e eu não vivo exatamente, não dependo da psicanálise para viver, na verdade. Eu trabalho em clínica presencial, mas não é a minha necessidade, né? Eu tenho um salário como pastor, né, da igreja que eu trabalho e vivo dele, né? A psicanálise está no exercício da minha vida porque eu sou apaixonado pela psicanálise. E a minha fé, ela se purificou, né? Ela se purificou depois que eu descobri a psicanálise, né? Passei a olhar para o sujeito como alma de verdade, né? A, a, a religiosidade que criava aquele bloqueio, né? Em relação a esse olhar para o outro como uma alma exata, né? E a psicanálise me levou, né, mais para o discernimento do evangelho do que a própria teologia. Hoje, eu acho a psicanálise mais necessária no desenvolvimento da religião do que a própria teologia. Agora, isso é uma concepção minha, tá bom? É uma verdade que é só minha, né? Não é algo impositivo e tal, nada disso. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Vamos agora partir para o livro, né? Psicanálise, Religião e Outros Trabalhos. Já pode começar, Normando? Como é que é a pedagogia? Você será o nosso mediador aí, né? Tá sem áudio aí. Professor, com toda certeza, essa vivência que o senhor tem dentro de um campo, principalmente fundamentalista, né, que é a obra da restauração, e o senhor sabe que eu até me surpreendi, né, quando Sim. eu falei, nossa, né, por conhecer essa questão não a doutrina em si, né, mas estudar o campo das religiões, das denominações, né, e tal. E quando o senhor fala, eu sou psicanalista e sou pastor da obra da restauração, nossa, né, eu expressei ali a minha surpresa, mas com toda certeza a gente vê de maneira muito saudável, né, a sua forma de se conduzir na psicanálise, diferenciar as duas coisas e conseguir se aproveitar dos dois campos para produzir uma qualidade de vida, né, e de bem-estar para as pessoas que estão ao redor do senhor, tanto aqueles que estão no campo da religião, quanto aqueles que estão no campo da psicanálise. Isso com toda certeza. Tem um livro do senhor, né, que é a base do nosso trabalho de hoje, que eu fiz questão de comprar, né? Comprei 2, mas me levaram os 2. Mas eu quero outro, tá? Onde o senhor procurou falar de maneira muito clara, né, e até laica, né, como deve ser falado, para esclarecer muito do comportamento de Freud em relação à religião. Em um dado momento, a gente vê Freud rompendo com Jung por ser espiritualista, mas, por outro lado, a gente vê a condução do discurso de Freud, de Pfister, em relação ao mesmo assunto, mas, ao invés de um rompimento, a gente viu um estreitamento de laços, né? E o senhor, de maneira muito bem posicionada, trouxe isso no seu livro, e a gente gostaria que o senhor comentasse, trouxesse a visão do livro, né, não dando spoiler, né, trazendo ali toda a finalização do assunto, para o pessoal poder também adquirir o livro do senhor. Né? Claro. Falasse um pouco sobre essa saúde que nós, psicanalistas, precisamos ter na hora de, tentando voltar no tempo e olhar para um texto freudiano, né, procurar compreender, foi o seu trabalho de mestrado, né, que o senhor publicou como livro, não é isso? Sim. Então, tem toda uma pesquisa bibliográfica, tá ok, pessoal? Tem todo um campo hermenêutico, que é o campo mais amplo que tem na hora de procurar recursos, interpretar texto, trabalhar perlocução, ilocução e outras características da interpretação. O professor, como intérprete e hermeneuta, também sabe fazer esse caminho e trouxe um trabalho muito bem periciado, tá? Diferenciando aí o porquê, né, que Freud precisa se afastar da religião ou dizer que se afastou, né, para que ele pudesse fazer com que a psicanálise fosse gerada em um campo de maneira que ela não sofresse aquela visão demérita que o judaísmo sofria na época de Freud. Fique à vontade para poder falar um pouco sobre essa obra, professor.
Muito bem. O que acontece? Quando eu terminei psicanálise pelo Instituto Brasileiro, né, de Psicanálise Clínica, eu escrevi uma tese chamada Psicanálise e Religião. Essa tese foi enviada como o meu TCC, o meu trabalho monográfico. No final, eu recebi uma proposta da banca, né, que fez o exame, que fez a análise da minha tese, né? E eu pensei que fosse uma proposta de uma editora para que eu pagasse, né? Eu fiquei desconfiado, por quê? Porque a editora entrou em contato comigo para que eu fizesse um livro e pagasse por isso, né? Mas logo depois eu entendi que não, que os diretores da Santorini eles me fizeram uma proposta até muito. Aí sim, aí eu fiquei desarmado, né? Aí me desarmaram porque eles desejaram comprar a obra, né? E publicar pela editora e me dar uma porcentagem das vendas do livro pela editora. Quer dizer, eu não entraria com absolutamente nada, a responsabilidade deles era fazer tudo, na verdade, né? Eu aceitei a proposta, achei bastante interessante, mas também perdi, de alguma forma, né, os direitos autorais, né? Pedi para olhar o contrato, né? Fiquei com uma porcentagem ali de 15% desses direitos autorais, mas eu achei bacana porque eu entendi que eles estavam de fato interessados pelo conteúdo e não pelo, pelo ato comercial, né? Eu achei muito legal mesmo. E acabei vendendo a minha autoria, o livro já está na terceira tiragem, né? Eu, quando quero adquirir o livro, eu adquiro como qualquer um de vocês, eu tenho que comprar o meu próprio livro, esse é o lado negativo, né? Eu acabo não recebendo uma porção do livro, uma parte do livro, né? Como eles fazem com todos, né? Mas eu achei legal. Então, eu não tinha nenhuma ideia de escrever um livro sobre psicanálise e religião, né? O conteúdo acabou virando livro. Aliás, é um livreto, não é exatamente um livro. Quem está acostumado a ler, lê o meu livro em meia hora. É um livreto de 97 páginas. Quem está acostumado com a leitura, lê o meu livro tomando café, em meia hora ele já terminou de ler, né? E eu acabei colocando nesse livro 12 artigos que eu escrevi para o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, que não tem nada a ver com psicanálise e religião, mas que são artigos soltos, né, variados, né, que o IDPC pediu que eu escrevesse para que fosse colocado na plataforma do curso, né, para orientar os alunos que fossem chegando a respeito do conhecimento sobre psicanálise. Muito bem. Em relação, olha, eu vou falar um pouquinho, depois eu vou abrir para vocês falarem. A minha pedagogia é essa, tá bom? É uma mesa redonda, para a gente não falar o tempo todo, tá bom? Professor, Sim. antes, só para a gente seguir a mesma métrica do estudo de casos, né, que é um trabalho em conjunto aqui, quando o professor abrir a oportunidade para as perguntas, tem que levantar a mão, tá? E aí vai criar uma fila e eu vou liberando, né, a galera falar, ok? A gente pede que não gastem ali mais de 3 minutos, porque tem muita gente. E se for passar de 3 minutos, a gente vai ter aí um gasto de tempo exacerbado. Então, quanto mais conciso for a fala da galera, mais objetivo, fica bom para a gente, né? Fica bom para o pessoal. E vamos manter assim, tá? Mão levantada. A Luciana Penha está com mão levantada. Eu acho que ela levantou. Luciana Penha Rocha. Se puder abaixar, porque quando for abrir a fila, aí, ok, tá? Professor, fique à vontade, tá? Legal. Bom, todos nós aprendemos, quando iniciamos o nosso colégio de psicanálise, que Freud era um ateu convicto. Aliás, é a declaração dele mesmo, né? E isso acaba entrando dentro da gente, né? Principalmente para aqueles que são religiosos. Inclusive, a igreja tem muito preconceito contra a psicanálise exatamente por conta dessa declaração do Freud em dizer que ele é
era um ateu convicto. Eu, particularmente, sustentei isso durante uns 5 anos, mais ou menos, né? Olhando para o Freud como um ateu convicto. Até que tá passando um carro aqui do Churros. Deixa esse carro sair daqui, meu Deus do céu. Eu achei que era o carro dos ovos. Eu achei que era o carro da cartela de ovos. Essa hora não dá para vender uva, essa hora, né, pessoal? Não, mas o pessoal tá conseguindo um dinheirinho bom. 20 ovos está R$ 15. Então a galera tá caindo firme. Diminuiu 10 ovos na cartela e aumentou aí o valor. Mas vamos seguindo. Deixa eu falar com o senhor. O senhor disse que o livro do senhor se lê aí tomando café. A Aline Moraes riu, mas ela pode rir porque ela fez um treinamento que ela lia um livro de 200 páginas em 40 minutos. Sim, ela falou comigo. A Aline falou comigo. Eu não posso rir. A Aline falou comigo que ela estaria lendo meu livro em meia hora. Eu achei bastante interessante. Muito bem. Até que um dia, depois de 5 anos crendo que o Freud era um ateu convicto, eu comecei lendo os meus livros, né? Pesquisando também pela internet, comprando sebos, né? Eu gosto muito de sebos. Tem muito livro que já saíram de linha, mas muito ricos que estão por ali. Eu vou ao Rio de Janeiro só para comprar sebo. Eu gosto muito. E eu descobri que havia um manuscrito entre Freud e um pastor protestante chamado Oscar Pfister. E ali havia muita conversa informal a respeito de psicanálise. Pfister foi supervisionado pelo Jung, foi aluno e foi supervisionado pelo Jung, né? E Freud respeitava muito esse pastor, e eu não entendia por que o Freud respeitava tanto esse sacerdote, uma vez que o Freud sempre foi uma pessoa difícil de se relacionar, né, e de se submeter de alguma forma. Então, eu estudei dia e noite sobre esse relacionamento entre esse pastor com o Freud, e ali eu descobri muita coisa. Até que eu passei a defender que o ateísmo do Freud era um ateísmo estratégico. E comecei a defender essa tese, defendi em muitos lugares, né? Alguns conseguem acompanhar, né, essa minha concepção, e a gente tem conseguido desconstruir o preconceito da igreja contra a psicanálise a partir da publicação do meu livro. Muitas pessoas estão se aproximando da psicanálise depois que eles começaram a ler o meu livro. Eu recebo e-mail todos os dias de pessoas me agradecendo, né? Agradecendo a gente pela oportunidade de estar conhecendo a psicanálise depois da leitura do nosso livro. O nosso livro não é nada extraordinário, não, tá, pessoal? Eu não gosto de uma linguagem técnica na psicanálise. A minha linguagem de psicanálise é uma linguagem de botequim. É aquela linguagem que você senta no meio-fio e come feijão com arroz e conversa sobre experiências clínicas, sobre coisas. Eu não sou... Eu escrevo, gosto muito de escrever, eu escrevo muito bem, mas eu não falo muito bem. Tá? Eu não sou um paladino no português. Não gosto. É um sintoma, tá, pessoal? Isso é um sintoma. Mas vamos deixar isso. Bom, o meu analista disse para mim que isso é um sintoma. Isso é um sintoma, Elielbert. Mas deixa isso para lá, porque isso não te faz mal. Você só tem que conversar com esse seu sintoma, mais nada. Então, depois que a gente leu O Futuro de uma Ilusão e a questão da análise leiga, a gente começa a entender que o Freud ele começa a proteger a psicanálise, né? E ele protegeu a psicanálise de 2 ciências muito fortes, que eu declaro aqui no meu livro. A primeira ciência foi a medicina. Freud encontrou muita dificuldade com a medicina. A medicina tentou se apropriar indebitamente da psicanálise lá atrás, né? O próprio Breuer alertou Freud quanto a essa intenção da medicina em se apropriar da psicanálise. As pessoas que estavam seguindo o Freud começaram a trabalhar com a psicanálise sem ter formação em medicina. E isso causou um conflito muito grande
na época, né? Inclusive um discípulo chamado Theodor Heiker foi preso, né? E foi processado porque ele era leigo e ele não começou a cuidar de pessoas usando a abordagem da psicanálise. Ele foi processado, os médicos processaram o Theodor e ele foi preso, porque ele não tinha medicina. Então, Freud começa a observar que se ele não tomasse uma providência em relação a isso, ele ia perder a propriedade da psicanálise. A medicina faria uma apropriação indébita da sua ciência. Até que o Theodor Heiker ficou sem defesa, então ele escreve uma defesa em favor do seu discípulo, e essa defesa é escrita em 1926, é muito importante que vocês leiam essa obra do Freud, tá? Todo psicanalista precisa ler 2 obras do Freud. Uma delas é a questão da análise leiga. Essa defesa acabou virando livro, que é a questão da análise leiga. Porque nessa defesa ele consegue proteger de alguma forma e dar legalidade ao Heiker em torno do tratamento com psicanálise, mesmo não sendo médico. Muito bem. A princípio, o Freud consegue vencer essa batalha em relação à medicina. Muito bom. Depois, Freud agora está diante de um outro gigante. Aí já está em 1927, quer dizer, um ano depois, e quase paralelo, né? Essas escritas foi quase que paralela, né? Ele começa a escrever a questão da análise leiga. Quando Freud começa a escrever a questão da análise leiga, ele recebe o Pfister enviado pelo Jung. Olha que coisa interessante. Jung vem o Pfister vem para próximo do Freud, enviado pelo Jung. O Jung já está longe do Freud, porque o Jung chega para trabalhar como discípulo do Freud em 1900, me corrija aí se eu estiver errado, 1907, é isso mesmo? Exato. Jung chega em 1907, né? Ele lê a interpretação dos sonhos, fica impressionado com a obra do Freud, né? Jung já era um médico muito habilidoso, já era um homem muito quisto, muito querido no meio da medicina, em especial da psiquiatria, e ele fica impressionado com a qualidade da obra da interpretação dos sonhos, e ele não quer ficar só de longe, né? Jung tinha uma mulher muito rica, né? Quer dizer, o Jung não tinha onde cair vivo, né? Porque morto cai em qualquer lugar, né, pessoal? Mas ele tinha uma mulher, uma das mais ricas da época, né? Talvez a mais rica, né? Que patrocinava e bancava o Jung em todas as suas incursões, em todos os seus projetos, né? Ele vem para o Freud em 1907. Quando o Freud recebe o Jung, a ideia do Freud ali era uma ideia dupla. Era um benefício duplo que o Freud buscava. O primeiro era ficar mais confortável na medicina, porque o Jung tinha uma posição, uma postura muito elevada ali dentro, né? Então ele quer o apoio do Jung nessa questão da medicina, mas ele também quer libertar a psicanálise dessa via religiosa, dessa veia judaica religiosa, né? E o Jung seria uma opção, porque o Jung não era judeu, e ele olhava para o Jung como um sucessor. Quer dizer, era uma chegada estratégica, era uma bala de prata do Freud para tentar proteger a psicanálise com a chegada desse médico extraordinário, né, que era o Jung. Só que o Jung não vem só para... ele não chega só para satisfazer um desejo do Freud. Ele chega para contribuir. Ele é muito competitivo, muito inteligente. A princípio, o Freud fica muito confortável, né? A princípio, o Freud se sente beneficiado, porque o Freud tinha muita dificuldade em tratar psicóticos. Quem lê psicanálise sabe que o Freud nunca foi bom nessa estrutura, né?
Freud falou muito bem em termos de neurose, de perversão, mas quando ele chegava nessa coisa da psicose, ele nunca foi muito habilidoso, né? Ele tinha essa dificuldade. A psiquiatria já estava lá na frente na questão psicótica, dessa estrutura, né? A esquizofrenia já estava já sob domínio, e Jung era um mestre nessa área, e começou a conscientizar o Freud que, dependendo do nível dessa psicose, se essa psicose estivesse ainda na fase transitória, a psicanálise poderia sim dar alguma coisa, contribuir, porque o eu, na transição da psicose, ele ainda não está ausente. E quando o sujeito ainda está no seu mundo, né? Quando ele sai e volta, a psicanálise, nesse voltar, pode dar sua contribuição e pode fazer com que o sujeito fique fixo dentro dessa realidade de alguma forma. E o Freud gostou da ideia. O Freud começou, então, a desenvolver muita coisa a partir dessa contribuição do Jung, e os dois começaram a trabalhar junto. E muito bem, inclusive. Só que o tempo passou e o Freud começou a trazer outros elementos. E o Jung começou a trazer outros elementos, como o inconsciente coletivo, a questão dos arquétipos, não é? E o Freud ficou já preocupado com o Jung, porque eles já estavam, de alguma forma, perdendo o seu protagonismo, não é? Muito espirituoso também. Quem estuda psicanálise sabe que Jung era filho de um pastor protestante, né? O Jung tinha essa coisa da espiritualidade, dos ancestrais, essa coisa de reencarnação. O Jung sempre foi muito espirituoso. Quem assistiu aquele filme Um Método Perigoso, por exemplo, né? Tem uma cena que o Jung está com o Freud na sua biblioteca, e de repente ele escuta um barulho e o Jung diz, olha, e aquilo aconteceu. Eu falei, foi um fato, né? Olha, vai fazer um barulho daqui a tantos minutos. E Freud, isso é coisa da sua cabeça, isso é misticismo e tal. Exatamente depois que o Jung falou, o barulho aconteceu e o Freud ficou assim sem saber o que era aquilo de alguma forma. Então, o Freud baniu Jung, como baniu outros, como Adler e muitos outros, né, que foram banidos porque eram muito incisivos na teoria psicanalítica, e o Freud não queria ninguém que fosse tão protagonista como ele. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque eu falo isso no meu livro, né? O Freud buscava ter o Jung como uma peça elementar para proteger a psicanálise da religião. Só que quando o Jung vai embora, em 1914, porque foram 7 anos apenas, né? Quando ele vai embora, o Freud fica solitário nessa defesa. Aí ele tem que tirar as ferramentas da bolsa e começar a defender a psicanálise de um outro jeito. Então surge a ideia, né, lá atrás, né, também já ainda com o Jung, né, mas a ideia ainda não estava fundamentada, né, de que a religião seria uma neurose obsessiva. Ou seja, o sujeito, para saber lidar com a falta, essa falta do pai edipiano na realidade, ele olha para esse pai dentro da falta existencial, ele olha para esse pai e denomina esse pai como Deus, né? E essa fantasia na busca pela proteção, né? É uma neurose obsessiva, porque ao contrário da histeria, que o sujeito tenta se resolver no seu próprio corpo, através de sintomas, o sujeito traz de fora uma ideia, uma fantasia, né? E tenta substituir essa falta nessa ideia criada do lado de fora, uma ideia que ele não sabe defender, por isso que é uma obsessão, que ele não sabe explicar, mas que, ao mesmo tempo, ele se entrega de corpo e alma para essa ideia, mesmo não sabendo explicar. Por isso que ele diz que é uma ilusão e uma neurose obsessiva. Ele vai denominar a religião como uma neurose obsessiva. Eu não sei se tem alguém aí com o livro aberto, mas
o Freud se arma. A primeira ação do Freud em ter essa ideia de se libertar da religião de alguma forma é mudando o seu próprio nome. Né? Freud muda o seu próprio nome. O nome não é Sigmund Freud. Né? É Sigmund. Eu não sei pronunciar direito, não, tá, pessoal? Mas me ajuda aí se eu errar, hein? É Sigmund Shlomo Freud. É isso mesmo? É isso mesmo, Normando? É isso, é isso aí mesmo. Tá saindo minha Né? voz. Quer dizer, ele se afasta de um nome religioso, cria um outro nome aonde ele pudesse se fixar nesse novo olhar de si para si, como Sigmund Freud, quer dizer, uma outra ideia, uma outra performance, se libertando desse nome judaico, 100% judaico, né? Para tentar se mostrar como um, um sujeito fora desse mundo judaico-religioso, né? Como Sigmund Freud, se livrando de Sigismund Shlomo Freud, né? E começa, então, ali a trafegar numa outra linha, se declarando ateu convicto. Quando ele escreve O Futuro de uma Ilusão, na verdade, ele está dentro do diálogo com o pastor protestante chamado Feister, e ele declara isso. Deixa eu fazer aqui uma leitura do livro, que é para vocês ter uma ideia da palavra do Freud. Olha, Freud falando com o Feister, ele diz assim: não sei se o senhor adivinhou a ligação secreta entre a questão da análise leiga de 1926 e o futuro de uma ilusão de 1927. Freud continua dizendo: na primeira, presta bastante atenção, porque eu sustento que o Freud era um ateu convicto, mas dentro de uma estratégia. Ele não era exatamente ateu convicto. Ele era um ateu estratégico. Na primeira, eu quero proteger a psicanálise dos médicos, ou seja, a questão da análise leiga, palavras do Freud. Na segunda, dos sacerdotes. Quero entregá-la a uma categoria de curas de almas seculares, que não necessitam ser médicos e não podem ser sacerdotes. Palavras do Freud ao pastor protestante. Aí eu pergunto para vocês: há uma estratégia ou não? Será que, de fato, ele era um ateu convicto? Isso, para mim, é apenas um dizer que esconde um dito, que esconde uma verdade, que esconde, de fato, o que ele pensa. É uma forma de esconder o que, de fato, ele crê. Então, tem uma outra declaração aqui, bastante interessante, e antes de abrir a oportunidade para vocês, eu sou muito criticado quando eu falo que o Freud foi um ateu convicto, mas eu quero passar para vocês aqui uma outra menção que eu faço no meu livro. É quando ele faz uma, de fato, quando ele declara, né, nas entrelinhas, que ele não é tão ateu assim. E vocês não têm ideia de como eu pesquisei para encontrar essa fala dele. Aqui, ó.
Meu Deus, perdi aqui. Eu vou abrir aqui a discussão com vocês até eu achar aqui, tá bom, Normando? Pode abrir a sala aí, enquanto eu acho aqui, para nós não ficarmos muito silenciosos aqui. Professor, pode abrir aí. Enquanto o senhor pesquisa aí, a gente tem uma fila com algumas pessoas, deixa eu ver aqui, o número de pessoas. Nós temos agora só tem 2 pessoas, né? Achei aqui, só um minutinho, Normando. Achei aqui. Fica à vontade. Achei aqui, tá na minha página 30, diz assim, ó. Quando ele responde ao Feister, ele diz assim, ó. Quando o Feister vai dizer para ele, queria responder a ele as suas críticas, né, o Freud fala assim para o Feister: da sua magnanimidade, eu não esperava outra resposta à minha declaração de guerra. Alegro-me diretamente pelo seu posicionamento público contra a minha brochura. Será um refrigério, aí vem a ironia do Freud, né? Será um refrigério em meio ao coro desafinado de sua crítica, para o qual estou preparado. Nós sabemos que por caminhos diferentes, olha o Freud falando, hein? Nós sabemos que por caminhos diferentes lutamos pelas mesmas coisas para os pobres homenzinhos. Aí eu pergunto para vocês, declaração do Freud, vocês podem procurar, que aqui não é fake news, não. Está nos livros do Freud. Né? Está no livro do Feister também. Declaração do Freud. Freud não era um ateu convicto. O ateísmo sempre foi um ateísmo estratégico para proteger a psicanálise da religião, porque o Freud sabia o poder da religião, a capacidade que a religião tem de se apropriar indebitamente das coisas. Tanto da mesma forma com a medicina. Então, ele cria um discurso para afastar esses poderosos religiosos dessa apropriação indébita e dar sequência, né, com a ciência psicanalítica de sua autoria. Tá bom, pessoal? Declaração do Freud. Mas vamos lá, tem muita coisa aqui. Vamos lá. Professor, eu li esse texto, né? A gente vê nessa fala, nessa escrita de Freud, essa ideia muito clara, né? Que ele está dizendo: o seu lado é verdadeiro e o meu também é. De fato, existe ali no escrito de Freud a declaração de uma veracidade da religião, né? E não um descrédito em si. É quando ele diz que a gente luta em caminhos diferentes, mas esses caminhos são reais para cuidar das pessoas, né? Uma declaração muito clara de que a religião, para Freud, tinha o seu poder benéfico na vida do sujeito. Concordo com o senhor sobre as estratégias de Freud, porque o momento em que ele vive, né, a gente sabe que uma obra em si não passa longe do contexto histórico do próprio autor. Inclusive, essa é uma das características, né, da quarta regra hermenêutica para se entender um texto. E Freud vive um período onde ser judeu ou professar o judaísmo não era lá muito bem visto, né? Pelo contrário, se podia sofrer muito devido a essa declaração de professar o judaísmo. Se manter vivo e construir uma nova ciência necessitaria de muita estratégia. E com a mente que Freud tinha, né, as pessoas conhecem um Freud criticado, né, até mal compreendido na internet. Freud é psiquiatra, mas ele era neurologista. Conhecia um pouco sobre as línguas que Freud falava, a bagagem de conteúdo, de estudo, né, que Freud tinha. Inclusive, o próprio primeiro trabalho que ele faz, né, no campo da neurologia com as enguias machos, onde Freud vai tentar determinar a localização do órgão reprodutor da enguia macho. Né? Já parece que já vinha muito dessa, quase que um destino para Freud lidar com a sexualidade. Né? Ele vai para um porto trabalhar com enguias e determinar onde ficava ali o órgão genital da enguia macho. Então, Freud precisou de muita estratégia. Toda verdade que compromete um sistema já estabelecido,
tem que ser trabalhada com muita estratégia, porque senão seria semelhante a enfrentar uma tempestade sem baixar as velas, né? Tem que ter estratégia. Então, professor, nós temos Arthur Martins com a mão levantada e a Glaucia também estava. Não sei se teve algum problema na conexão da Glaucia, porque ela está agora no Japão e está acompanhando aqui o nosso encontro, assim como também a Alessandra está aí, a Alessandra está na China e outros colegas que estão em fuso horários diferentes do nosso, mas que vieram aqui não só prestigiar, a Adriana levantou a mão agora, está lá nos Estados Unidos, né? Não só prestigiar, mas também aprender com essa obra que o senhor produziu, a custos de muita pesquisa, muito empenho, e também para poder ampliar a visão dos psicanalistas que, de algum modo, pode se tornar obtuso apenas com aquele toque inicial, o contato inicial que se faz da psicanálise no início dos cursos. Tá? Arthur Martins, eu vou liberá-lo para poder estar trazendo aí a questão. Tá? Arthur, fica à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, sempre aprendendo. Prazer nosso. Professores, o que acontece? Muitas das vezes somos procurados por pessoas que têm um cunho religioso, mas têm insegurança, muitas das vezes, de ir para um outro profissional, dado algumas experiências que já passaram, porque existe o código de ética que temos que respeitar, mas, de alguma forma, eles tiveram experiência do cunho religioso. Aí eu estou abrindo o leque, não só a questão cristã, judaica. Tá? E a gente tem sido procurado justamente por ter uma visão teológica, né? Ou bíblica. E aí a gente ali na clínica separa cada coisa no seu devido lugar, mas eu tenho observado que, para alguns clientes, isso tem gerado um nível de segurança e confiança. Não são para todos. Agora, o que implica para o analista na questão ética e jurídica? Isso seria prejudicial? Melhor perguntando. Eu não entendi muito bem a pergunta. Professor, me parece que não ficou muito claro. Parece que o Arthur quis perguntar se há alguma implicação jurídica quando a gente recebe pessoas que nos buscam por ter a ligação com o lado religioso. Se, de alguma forma, isso pode ter alguma implicação jurídica a atender, tendo sido procurado por esse tomo, por essa parte que nós representamos na área religiosa. Arthur, se foi isso, confirma, por favor. Sim, ok. Resumidamente, é isso. Sim. Olha, o que acontece é o seguinte, nós não temos nenhuma segurança. O nosso trabalho é um trabalho muito perigoso. O psicanalista ele é muito vulnerável na clínica. Ele não pode gravar a sessão, né? Ele não pode filmar a sessão. Ele não pode se proteger dentro do set. Então, quanto mais ético e cuidadoso for o analista, será melhor. Eu, quando começo a ter à minha frente um paciente que procura espiritualizar a análise, eu fujo. Um dia desse, eu estava numa sessão e uma paciente começou a meio que se contorcer e tal, aquela coisa toda, e ela me pediu que eu fizesse uma oração por ela. Eu disse, olha, eu não faço orações aqui, eu não sou pastor aqui. Se você quiser uma oração, eu posso te atender lá na igreja como pastor. Aqui eu não faço orações. Não, mas é que eu sou crente, eu quero uma abordagem mais espiritual e tal. Eu falei, olha, não existe psicanálise evangélica, querida. Não existe psicanálise cristã. Então, se você quiser um pastor, eu serei o seu pastor em outro lugar. Aqui eu sou psicanalista. Então, assim, não é que existe uma implicação jurídica. É que se você não tiver cuidado nesse sentido,
e a pessoa estiver mal intencionada naquele ambiente, você pode sim, você pode se complicar, aí passar a ter uma implicação jurídica. É muito comum, por exemplo, o paciente procurar o psicanalista para obter uma chamada cura gay, por exemplo. Eu quero deixar a prática homoafetiva. E ele é bastante específico. Eu quero deixar de me relacionar com pessoas do mesmo sexo e quero que o senhor me ajude com isso. Isso é muito complexo. É muito complexo caminhar dentro dessa dinâmica. Eu procuro fugir o tempo todo quando eu recebo pacientes assim. E não são 1, 2, 3, 4, 5, nem 6, nem 10, não. Tá? É muito paciente que eu atendo com desejos homoafetivos, né? Agora, não é fácil sair dessa roupagem evangélica para tratar isso. Eu tenho pacientes que são trans, né? É de tudo quanto é jeito. Inclusive, eu sou muito procurado por pessoas desse tipo. Mas eu trato o sintoma, eu trato aquela demanda, a minha abordagem é sempre centrada na pessoa, porque pode sim. Inclusive, eu tenho colegas que não podem clinicar mais porque estão cheios de BOs aí, de denúncias, tá bom? Não é que você não pode fazer. Você pode, sim, na clínica, falar alguma coisa em relação à espiritualidade, mas você não sabe quem está à sua frente. Não existe nenhum código de ética na psicanálise que te proíba falar alguma coisa a respeito de Deus. Freud falou muito sobre Deus. Na interpretação dos sonhos, por exemplo, quem leu aqui, o que o Freud fez? Ele pegou o sonho de José, e falou sobre o sonho de José. Ele falou sobre o sonho de José. Tanto é que o Feister, está aqui no meu livro, está aqui, ó. O Feister falou, olha, você fala da religião, Freud, mas você se vale da própria. Você fala da religião, mas você se vale da própria. Mas ali ele não estava dentro de um set, né, dentro de uma clínica. Então, eu sugiro, viu, meu amigo? Qual é o seu nome? Deixa eu ver aqui. Qual é o nome, Normando? Arthur Martins. Arthur, colega Arthur. Tenha muito cuidado com essas espiritualizações dentro da clínica, porque é perigoso. Tá bom? Professor, posso acrescentar algo? Sim, claro, por favor. Obrigado. Freud, ele fala sobre a formação do analista pautado dentro de uma ética muito pessoal e particular, né? Que é a análise pessoal, o estudo da teoria e a supervisão de casos. Freud visa com isso que antes da gente atender os nossos pacientes, a gente vá para a análise tratar daquilo que nos causa angústia, daquilo que mexe conosco. E quando a gente olha para o ambiente religioso, pega alguns textos, faz ali paráfrases e analisa, é criado uma ideia do certo e do errado. Então, quando a gente, que está dentro da religião, vai para a análise, essa ideia do certo e do errado, ela não pode adentrar conosco para a análise, né? Porque senão a gente acaba criando ali uma moralização da clínica, colocando ou impondo para o paciente o que é certo ou o que é errado. Outra questão que o senhor tocou no assunto, eu vou também falar, é essa ideia de curar, né? De desejar curar o paciente de desejos homoafetivos e outras questões. A análise pessoal, ela serve para construir o desejo do analista. O desejo do analista acontece pelo desejo de que a análise ocorra, mas esse desejo respeita o tempo e o modo da análise do próprio paciente. Existe um termo chamado furor curandis. Furor curandis é quando o analista começa a desejar mais a cura do seu paciente, com um destino diferente para o paciente, que o que ele queira, para que se sinta narcisicamente bem com a sua própria clínica. É sempre importante, né, a gente estar análise pessoal, se comunicando, aprendendo, vindo para esses encontros, né, para a gente perceber que tem detalhes que, se a gente puder evitar, agir na clínica, levar para a clínica,
e resolvendo na nossa análise pessoal também, vai evitar essa construção, né, desse furor curandes e manter uma ética dentro da própria do setting psicanalítico. Obrigado, professor. Nós temos... Fique à vontade. Até porque a cura, essa palavra cura em psicanálise é diferente de cura em medicina. Né? Para a medicina, curar é eliminar sintomas. Essa é a visão de cura dentro da medicina. O sujeito está com uma dor de estômago, está com uma gastrite, ele vai num gastro, diz o que está sentindo, o médico faz uma intervenção através de drogas, e o objetivo dessa intervenção é eliminar. Ele pede o exame, né, antes, para ver o que está acontecendo, faz uma receita médica, né, com o objetivo de eliminar aquele sintoma. Em psicanálise, não. Nós estamos fiel à etimologia da própria palavra cura. A palavra cura, em latim, por exemplo, é cuidado. Então, quando a palavra cura chega para o Freud, ele é extremamente fiel ao sentido dessa palavra. E ele sabia o que significava isso na medicina, porque foi um excelente médico, inclusive. Né? Ele está dizendo para nós o seguinte, que curar em psicanálise é cuidar, ou seja, é estar acima da dor, é dominar a dor sem ter a necessidade intensa de acabar com ela. O Lacan foi até mais profundo e mais filosófico. Ele disse que você tem que conversar com essas suas dores, né? Você tem que dialogar com ela, entendeu? Saber o que está acontecendo, conversando com o que se sente diante do seu sofrimento. Inclusive, o Lacan disse que a angústia é uma amiga, ela é uma aliada. O objetivo da angústia é dizer ao sujeito que existe ali alguma coisa errada. A angústia chega para ajudar. Né? E o Lacan fala que o sintoma é como se fosse um presente que ele trazia. Foi o que ele conseguiu, diante de tanta dor, de tanto desconforto, foi o que ele conseguiu trazer à baila. Foi o máximo que ele conseguiu diante de todo aquele conflito. Então, o analista olha para esse sofrimento, para essas dores, diferente do olhar do médico. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa linguagem psiquiátrica da psicanálise. Eu fico muito chateado, e o chateado aqui entre aspas, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Quando o psicanalista coloca um cartaz assim, eu sou psicanalista, eu trato ansiedade, borderline, narcisismo, a gente não trata doença, a gente não trata nada disso, isso é um mito que a gente criou. O psicanalista não tem assim, know-how para tratar essas patologias, essas nomenclaturas. Nós não estamos postos ali para aquilo, para isso. E a gente precisa, nos colégios de psicanálise, dizer isso aos nossos alunos. Porque a maioria dos nossos colegas, parece que eles encarnam um médico no consultório, e médico, inclusive, de primeira linha. A cada dia que passa, nós estamos nos sentindo médicos psiquiatras mesmo. Né? Tem um colega que está até receitando Lexotan, Rivotril. Eu falei, rapaz, tu vai ser preso, você vai pegar uma cadeia aí e vai prejudicar nós. Né? Isso vai respingar em nós. Às vezes eu faço alguma intervenção, dá a impressão que eu sou metido, que eu quero dominar a pessoa, que eu sou um narcisista. Eu não estou preocupado com o que acho, mas nós precisamos dizer isso. Nós precisamos abrir a nossa boca e orientar os nossos colegas o que é um psicanalista. Entendeu? É muito importante isso aí, tá bom? Vamos lá. Professor, nós temos Diogo Valentim, mas, Diogo, me permita, meu colega, meu amigo, o senhor falando da palavra cura, me veio à memória, a lembrança de quando eu fiz a faculdade de História, eu estudei ali a escola de análise, né, e o período de Mark Bloch, e ali tem um período onde se trabalha um texto, né, chamado Reis Taumaturgos, né? Quem puder, pesquise sobre, é muito interessante a ideia que se cria nesse conteúdo, nesse livro, porque os reis taumaturgos diziam, em tal época a gente vai tocar nos súditos doentes, que serão escolhidos, e a gente vai
curar esses súditos, né? E aí se escolhia do reino alguns súditos, então trocava o ambiente deles, tinha comida na hora certa, tinha banho com ervas, com sais minerais, com aromas. Eles tinham assuntos diversos para poder estar, porque eles estariam na presença do rei. Tinha divertimento, e acabava, e nesse livro, né, o trabalho que é feito é para ser mostrado que, enquanto se acreditava ou tentava mostrar que o toque do rei, né, dos reis, curava, na verdade, o que curava era todo o processo de afastamento que aquelas pessoas... Era todo o cuidado, né, que aquelas pessoas passavam para estar diante do rei para ser tocado. Então, sair do ambiente insalubre, mudar os assuntos, ter uma alimentação saudável, ter divertimento, a área recreativa daqueles súditos passava a ser criado ali para encontrar com o rei. Então, a gente vê, né, que esse cuidado ele tem uma intensidade para a gente observar através desse texto e bem ligada à ideia psicanalítica, né? Todo um cuidado que é criado e não uma cura que é ali até num tom divino, né, projetado às vezes por alguns tipos de propagandas que nós vemos. O senhor pode falar e depois já pode passar para o Diogo Valentim. Tá. Antes do Diogo, o que acontece? O próprio Jesus é um exemplo desse analista, tanto do Freud quanto do Lacan. Quando Jesus estava diante dos seus pacientes, vamos ter Jesus como um analista aqui. O que ele fazia? Ele sabia que a cura estava sempre com o sujeito. É esse olhar que a gente precisa passar. Pelo amor de Deus, pessoal. A gente precisa. Nós temos professores aqui na sala. Né? Eu conheço só o Normando, não sei se a Ana Carla está por aí, mas deve ter vários professores aqui. O Normando deve saber mais do que eu. A cura está sempre com o paciente. A cura não está com o analista. E Jesus entendia isso. Jesus era um ser espiritual, mas ele acreditava no sujeito. Ele era otimista em relação ao sujeito. O psicólogo, ele age mais como um médico. O psicólogo, ele entende que o paciente pode sair daquele quadro, mas o paciente depende dele para sair. O analista é o contrário disso. O psicanalista entende que a chave está com o paciente. O que o analista tem em suas mãos é apenas uma lanterna. Eu sempre falo isso. Que ele acende e clareia o lugar para que o analisando possa encontrar essa chave, tomar essa chave e abrir essa porta do recalque e tornar consciente esses conteúdos recalcados. O nosso trabalho é esse. Quando Jesus chega diante do Bartimeu, o que Jesus fala para o Bartimeu? O que queres que eu te faça? Olha só, olha que coisa interessante, olha que dinâmica de análise interessante. Aí ele fala, eu quero ver. Agora, parece uma pergunta imbecil, não parece? Porque o cara é cego, está ali mendigando, parado, e parece uma pergunta desnecessária. Mas não é, na análise não é desnecessário. Porque o analisando, o analista precisa fazer com que o paciente se envolva com as suas próprias dores, converse com o seu desconforto, para que ele possa, então, quando trouxer o símbolo que aparece no dizer, ele conseguir extrair o dito que não foi exposto. Ele fala, eu quero ver. Então Jesus disse, então vê. O leproso, a mesma coisa. O leproso chega para Jesus e fala, Senhor, se tu quiseres, nas traduções mais atuais está assim, se tu quiseres, tu pode me limpar. Mas Jesus fala, mas eu quero, e você quer? Aí o leproso fala, eu quero. Se você quer, então seja limpo. Quer dizer, na análise, o paciente precisa participar desse cuidado, dessa cura, né? desse sofrimento que ele está sempre terceirizando. O problema do sujeito é que ele terceiriza as suas dores. Existe sempre um culpado, né? Pela dor que ele sente.
a responsabilidade do analista